Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje, aprenderemos a resolver situações, problemas que envolvam números decimais, tá bom? Então, acompanhem comigo no capítulo 5, módulos 67 e 68. A gente viu, pessoal, inicialmente, separadamente as operações, né? Então, vamos relembrar um pouquinho delas? Na adição e na subtração, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula para poder somar ou subtrair. Na multiplicação não há necessidade desta organização, só que lá no nosso produto, no nosso resultado final, temos que contar as casas decimais dos fatores para localizar a vírgula no local correto. E vimos também que na divisão, a gente tem que igualar as casas decimais antes de começar o nosso cálculo, antes de começar a nossa divisão, tá bom? Então, acompanhem aqui comigo, pessoal. As operações com números decimais, elas podem ser aplicadas em uma incontável variedade de situações, sendo muitas vezes necessário mais que uma operação para se resolver o problema. E quando a gente utiliza mais de uma operação, nós chamamos de expressão numérica. Então, vamos acompanhar agora comigo, pessoal, dois exemplos de uma aplicação de operações com números decimais, tá bom? Que a gente pode estar trabalhando no dia a dia. A primeira delas, pessoal, trata-se da área de um quadrado. O que é a área, pessoal? Não é a resolução de uma potência? Eu posso resolver uma potência de um número decimal, porque a potência nada mais é do que multiplicação. Então, acompanhem este exemplo. Ó. Eu tenho um terreno cujos lados medem 12,5 metros. Esse terreno ele tem um formato quadrado e eu quero saber a área deste terreno, pessoal. A área nada mais é do que lado ao quadrado. E lado ao quadrado é o valor vezes ele mesmo. Então, vocês vão montar a conta em pé, 12,5 vezes 12,5. Esquece a vírgula, né? Porque é uma multiplicação. E lá no resultado final, nós voltamos duas casas decimais para poder colocar a vírgula. Então, a área neste exemplo seria 156,25 metros quadrados. Ou seja, determinamos a área de um terreno, utilizamos potência que vira multiplicação, conjunto com um número, um número decimal, ok? Bom, vamos lá então acompanhar mais um exemplo. Neste exemplo 2, pessoal, agora eu não tenho um quadrado, eu tenho um cubo. Esse cubo ele tem as arestas que medem 6,2 centímetros. Com essa informação, eu quero saber a medida do volume deste cubo. Quem lembra a formulinha do volume do cubo? Vamos ver se alguém lembra. Pessoal, o volume do cubo a gente calcula a aresta ao cubo. O que é isso, Mariana? Aresta ao cubo? A aresta vezes a aresta vezes a aresta. Neste caso, a nossa aresta ela vale 6,2. Multiplico por 6,2 e depois o resultado por 6,2 novamente. Muita atenção aonde coloca a vírgula, pessoal. Observem, ó, que eu tenho 3 casas decimais, portanto, eu tenho que ter 3 casas decimais após a vírgula no resultado também, ok? Então, o volume deste cubo em questão é 238,328 centímetros cúbicos, ok? Então, aqui, pessoal, coloquei duas possibilidades de estarmos utilizando números decimais, ok? Eu poderia utilizar o número decimal para falar numa situação de um mercado, né? Que um produto custa 2,50 e eu vou levar 5 desse produto. Multiplicação. Então, agora, na situação problema, vocês precisam identificar qual é o tipo de operação que tem que ser feita para resolver o probleminha, tá bom? Bom, eu vou fazer o primeiro exercício da página 111 com vocês, pessoal, porque ele fala aqui de densidade de matéria. E a densidade de matéria, pessoal, tá falando aqui no exercício que ela é dada pela divisão entre a massa e o volume de determinado elemento. Então, vamos ler o primeiro exercício, ó. Um pesquisador, ele está pesquisando a densidade de uma peça de alumínio.
Vejam aqui, ó, a densidade corresponde à razão. Razão é divisão entre a massa e o volume, ou seja, divide-se a massa do objeto pelo volume que ela ocupa. Então, já está explicando aqui que é uma divisão, ok? Tá explicando também, pessoal, que a massa geralmente é dada em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Tranquilinho, né? Aí agora, pessoal, a peça que esse pesquisador analisa, ela tem a forma de um cubo sólido, ou seja, ele não é oco, ok? Um cubo todo preenchido. E as arestas desse cubo medem 10,5 centímetros, ok? A outra informação é que a hora que colocou a balança, esse elemento na balança, verificou-se que a massa era de 3.125,5.875 gramas. Então, com base nessas informações, vamos responder. Primeiro passo, o volume dessa peça, pessoal. Volume, lembra que é a aresta ao cubo, o volume do cubo. Se a aresta, ó, aqui está falando que é 10,5, vamos fazer 10,5 vezes ele mesmo, 3 vezes. Vocês vão pausar o vídeo agora, resolver essa multiplicação na apostila e chegar nesse resultado aqui, tá bom? Se alguém não conseguir de maneira nenhuma chegar nesse resultado, depois a gente conversa na aula ao vivo, tá bom? Mas eu não quero que vocês apenas copiem. Pausou e vamos montar a conta em pé. Depois eu quero ver essa conta em pé na apostila de vocês, tá bom? Então, o resultado, vocês têm que chegar nesse valor, tá? 1.157,625 centímetros cúbicos de volume. Agora, na letra B, ele pede a densidade. E no enunciado explicou que densidade é a razão entre a massa e o volume, ok? A massa, pessoal, no exercício, tá aqui esse valor, ó. Ó a massa aqui, dividida pelo volume. O volume acabamos de determinar. Por isso que eu quis fazer esse, pessoal, com vocês. Porque se você erra o A, consequentemente você errou o B. A mesma coisa, pessoal. Montem a divisão. Observem que aqui tem 4 casas depois da vírgula e aqui tem só 3. Então, vocês vão acrescentar um zero primeiro. Então, ó, esse é o dividendo, esse é o divisor. Acrescenta o zero e já elimina a vírgula. Mariana, mas é um número gigantesco. Gente, começa a fazer a tabuada desse número. Faz vezes 2. Passou? Não chegou? Faz vezes 3. Passou? Você já sabe que é o 2. E você já tem a resposta aqui para poder localizar um pouquinho mais vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês também montem esta divisão em pé, tá bom? Ela não é difícil para ser resolvida. Se ficarem com dúvida, a gente faz ela em pé na aula ao vivo. E vocês têm que chegar neste resultado, ok? Então, neste probleminha, pediu volume. Volume de um cubo, aresta ao cubo. Ele pediu também a densidade da matéria, que é massa dividida pelo volume. A massa foi dada no enunciado e o volume nós determinamos na letra A. Então, esse é o primeiro exercício que vocês têm aí na página 111, tá bom? O segundo exercício, pessoal, vamos analisar ele também, ó. Um artista ele vai usar pedaços quadrados de papel e esses pedaços eles vão medir 6,5 centímetros de lado. Ele quer usar, pessoal, 80 pedaços para montar um mosaico, colocando com os lados unidos, sem sobreposição, um do ladinho do outro, ok? Então, fazendo desta forma, qual é a área que será coberta por esses recortes? Não basta fazer 6,5 vezes 80, porque 6,5 é a medida do lado. Eu preciso primeiro determinar a área de um desses quadradinhos, ok? De um desses pedacinhos de papel e depois multiplicar pelos 80 recortes. Como que calcula mesmo a área de um quadrado, pessoal? É lado ao quadrado. Então, se o lado é 6,5, 6,5 vezes 6,5 monta a conta em pé também.
para chegar neste valor, 42,25. Agora que sabemos a área de um quadradinho, a gente determina a dos 80. De que maneira? Multiplicando. Então, agora vocês montem a conta em pé também. 80 vezes 42,25. Eu gosto de colocar o número que tem mais algarismos em cima, tá bom? Fica a critério de vocês. O resultado vai dar este daqui. Ô Mariana, mas não tem duas casas depois da vírgula? Cadê as duas casas depois da vírgula? Por que que não apareceram? Porque era 0 e 0, né? E o 0 depois da vírgula não há necessidade da gente estar colocando, tá bom? Então, essa vai ser a área total, ok? Contas montadas em pé para conferir se vocês chegam nesses resultados, combinado? Agora eu vou deixar vocês praticarem um pouquinho, né, pessoal? Vão lá para a página 112 até a 114 e resolvam do 3 ao 10. E logo mais a gente se encontra para estar tirando as dúvidas, combinado? Tchau, tchau!